abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Queria pedir a sua atenção hoje à noite. Nós vamos lidar com um tema que eu considero importante, que é sobre a igreja, e por que não dizer a igreja local, essa que a gente tem aqui hoje, e que claro também pode significar outras igrejas locais. E nesse sentido, queria que você então abrisse Mateus 16, versículo 17 e 18. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, aqui Pedro havia feito uma confissão de fé muito importante a respeito da identidade de Jesus, que transcendia a sua humanidade, mas que envolvia a sua essência, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido, aquele que viria redimir a Israel, aquele que manifestaria, encarnaria o Evangelho, Salvador de toda a alma humana. E Pedro então, Jesus explica, sob a ação do Espírito do Pai, consegue enxergar em Jesus essa missão de Filho de Deus. E Jesus prossegue nessa fala, no versículo 18, e eu quero destacar em especial a frase: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, de alguma maneira aqui, Jesus vai falar sobre um tema que nos é muito próximo, importante, que é a sua igreja. E atenção, ele não vai falar que vai edificar cada crente, mas ele vai falar que edificará a sua igreja, mas mais, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele podia ter dito que cada discípulo seria edificado, mas ele usa uma palavra coletiva aqui, igreja, e que essa igreja será uma igreja vencedora. Eu começo fazendo hoje algumas perguntas para você pensar junto comigo a respeito desse tema. Se fôssemos partir daquilo que você gostaria que uma igreja tivesse ou apresentasse, o que deveríamos priorizar? Pense um pouquinho. Deveríamos ter uma música excelente por meio da qual realmente possamos adorar a Deus? Deveríamos possuir uma pregação bíblica profunda, corajosa, mas não enfadonha? A igreja deveria ser aquele lugar em que você faz ou pode fazer amizades duradouras. Quer dizer, a igreja tinha que ser um lugar onde eu encontre famílias e com elas faça amizade. O que você priorizaria? A igreja deveria oferecer amplas possibilidades de você servir com o seu dom. E você talvez colocaria isso como prioridade. Seja evangelizando, seja se envolvendo na obra social, ou quem sabe até no ensino.
Ou deveríamos priorizar que a igreja fosse cheia do Espírito, que estivesse continuamente se renovando? Uma igreja, por exemplo, onde o louvor, ele é um louvor carismático. O que procuramos? A pergunta pode parecer sem sentido, mas pense profundamente. O que motiva você a ir a um culto e congregar? Você busca uma congregação acolhedora, que seja compassiva? Você busca uma igreja que seja autêntica, verdadeira? Você busca uma igreja grande? Ou você procura uma igreja menor, quem sabe mais íntima? Você gosta de uma igreja estimulante, onde o pessoal no palco geralmente nos estimula a reagir? Você quer uma igreja moderna, não gosta de tradição? Você quer uma igreja dedicada? O que deveria ser uma igreja, do seu ponto de vista? Aí você pode querer me responder, mas não importa o meu ponto de vista, realmente nem sempre importa. Mas muitas vezes é o teu ponto de vista que julga, sem você ter consciência disso, a igreja que você entende ser melhor. Talvez esse fosse um tema até mais para pastores, para diáconos, para pessoas que se envolvem com o ensino. Mas atenção, quando a gente lê o Novo Testamento, nós nos damos conta de que os autores daqueles documentos se dirigiram quase sempre a todos os cristãos. Fora as cartas pastorais de Paulo, as demais cartas, os demais documentos do Novo Testamento geralmente são escritos para a igreja toda. Ou pelo menos para a igreja numa cidade. Quando as igrejas da Galácia começaram a dar ouvidos a falsos mestres e heresias, Paulo escreveu, Gálatas 1, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando depressa daquele que chamou vocês na graça de Cristo para outro evangelho. Esse documento não é escrito aos pastores, ele é escrito à igreja toda. Ou seja, Paulo convocou toda a igreja aqui a dar explicações. Por que receberam tão bem esse ensino pervertido na comunidade? De modo semelhante, quando a igreja de Corinto permitiu que um relacionamento adúltero continuasse sem reprovação em seu meio, 1 Coríntios 5 tem uma situação lá em que Paulo tem que intervir, porque tinha uma situação feia acontecendo lá, na área do adultério. Paulo também escreveu para a igreja toda. Ele não falou aos pastores ou ao corpo de líderes, talvez também, mas ele escreveu para a comunidade toda. Sim, os pastores um dia vão comparecer diante de Deus e vão prestar contas pela maneira como guiaram as suas congregações. É por isso que eu sempre digo que o pastor que almeja o episcopado em busca de poder está entrando numa fria. É nesse sentido talvez que Tiago vai lá dizer, né? Cuidado, né? Sobre o conhecimento e o lugar que vocês ocupam numa comunidade. Por quê? Porque o que é dado de graça a partir daquilo que Deus deseja deve ser compartilhado também de forma adequada. Hebreus 13, 17, veja o que diz esse texto. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, porque zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Veja bem isso. Que eles possam fazer isto com alegria e não gemendo, do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então aqui está falando de quem cuida de uma comunidade, ou de quem cuida de uma área específica de discipulado numa comunidade, ou seja, haverá prestação de contas, não é
fazer de qualquer jeito como quer, ou como se aquele rebanho, aquele povo, não tivesse sido o povo de Deus e comprado pelo sangue de Jesus, e não tivesse que ser cuidado da maneira como o Supremo Pastor deseja. No entanto, cada discípulo de Jesus também deve ser responsável, por exemplo, com o seu congregar regular. Eu não tenho como ir na casa das pessoas e trazê-las a todo culto de domingo. A pessoa precisa saber que esse congregar semanal, além de bíblico, esse é um lugar importante de cada um de nós dentro do plano de Deus. Cada cristão, e eu vou explicar agora por que eu estou dizendo isso, além do pastor, deve estimular os demais ao amor e às boas obras. Isso é muito importante de se compreender. Cada cristão deve zelar por manter o ensino correto do Evangelho numa comunidade. Ou deve ter o cuidado de que os seus irmãos estão aprendendo de forma correta o Evangelho. Veja comigo esse texto de Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25. Até podemos projetar esse texto. Veja aqui o que o autor diz. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos, escute bem isso aqui. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. No amor e na prática de boas obras. Veja que palavra encarregada e dirigida a todos nós enquanto cristãos. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façamos admoestações, que é uma palavra um pouco mais firme do que a exortação, que consola. A admoestação é quase uma chamada de atenção para que alguém que eventualmente se descuidou nessa área, não se descuide. E a justificativa é que o dia se aproxima. Então, não é uma carta pastoral, é uma carta escrita à igreja toda. Por quê? Porque se entende um lugar, um espaço, uma responsabilidade que a comunidade toda tem sobre o povo de Deus. Ora, esse texto nos ensina muita coisa sobre a importância de uma igreja local. Essa aqui, por exemplo. Muitos cristãos hoje tendem a ver o seu cristianismo muito como um relacionamento pessoal com Deus e nada além disso. Eles estão lá, eles têm a sua vida devocional, eles fazem suas orações, eles têm até um culto familiar nas suas casas. Mas para eles é isso que se deduz de alguém que agora é filho de Deus. Eles sabem que esse relacionamento pessoal tem muitas implicações na maneira como se deve viver. Quer dizer, ninguém vai ler a Bíblia e sair vivendo de qualquer jeito. É impossível você ler a Bíblia e não ser transformado por esse texto. Você muda a sua moral, suas prioridades, você muda a maneira como você vive. Contudo, muitos cristãos não compreendem como esse relacionamento primordial com Deus necessita de muitos relacionamentos pessoais secundários, como derivação, como consequência. Porque são relacionamentos que o próprio Cristo nos deu para nos edificar como igreja dele. E aqui me remeto de novo a Mateus 16. Eu edificarei a minha igreja, não crentes individualmente ou sozinhos, cada um por si, mas a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí link isso com Hebreus. Cuidem uns dos outros, admoestem uns aos outros. Note a importância que os isolados se encontrem nesse corpo que se cuida e como isso talvez tem também a ver com
as portas do inferno não prevalecerem. Deus não deseja que esses relacionamentos sejam escolhidos de acordo com os nossos caprichos. Eu vou ficar amigo daquele que tem o meu padrão social. Eu vou ficar amiga daquela que só elogia, né, o que eu faço. Eu vou ficar amigo daquele que mora perto de mim. Eu vou ficar amigo com quem pensa igual a mim. Os exemplos são muitos aqui. Eu vou ficar amigo porque quando eu falo com aquele cara, ele nunca me repreende, ele sempre diz que eu sou o cara. Ele quer, o crente, estabelecer-se. Aliás, Cristo nos quer estabelecer em um relacionamento com um corpo de pessoas de carne e osso e que eventualmente vão pisar os nossos calos. Leia-se, pontos fracos, pontos inflamados, áreas de nossa vida em curto-circuito, que a gente não quer que ninguém mexa, porque quando mexe está hipersensibilizado e logo a gente tenta proteger, não quer que o médico mexa, mas às vezes as pessoas de carne e osso que Deus usa, porque não conseguimos ouvir o invisível, Deus usa então pessoas, às vezes até sem falar, mas se encontrando conosco, esbarrando na gente. Isso vai tocar em coisas bem sensíveis para nós. Preste bem atenção, porque nós estamos falando aqui de um tema muito caro. Ora, meus irmãos, em primeiro lugar, um cristão é alguém que foi perdoado do seu pecado e foi reconciliado com Deus por meio de Cristo. Quando a gente olha para essa cruz, a gente é lembrado da grande misericórdia de Deus. O cristão é alguém que esgotou todos os seus recursos morais e isso foi insuficiente. Ele continuou sendo um pecador. Não pôde se salvar. Reconheceu que em desafio à lei de Deus, ele era idólatra. Amava somente a si e vivia para si. Seu ego estava sentado no trono do seu coração. Mas por ter sido declarado justo por meio da justiça de Cristo e somente pela graça, por meio da fé, esse cristão descobriu o começo da liberdade, da escravidão do pecado, porque ele não se torna mais devedor, mas ele é livre em Cristo pela graça e pela fé. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, através da obra da cruz, é que o cristão foi reconciliado também com o povo de Deus. Se o ato de tentar remover a Deus do trono de nossas vidas foi uma tentativa nossa de nos colocarmos nesse trono, foi o que Adão fez, foi o que Eva fez. Então, certamente não deixaremos que outro ser humano ocupe esse lugar. Se o problema de Adão e Eva foi exatamente a primazia, esse lugar de destaque, de domínio e de controle, sem Deus, sem Jesus nos redimindo, quem é que vai permitir que alguém outro, que não nós mesmos, sejamos donos de nossa vida? Ou seja, a atitude de Adão em romper a sua comunhão com Deus resultou num movimento imediato. O rompimento da comunhão com as pessoas. Todo ser humano vive para si. Guarde essa frase. Não deve surpreender o fato de Jesus dizer a nós: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E logo a seguir, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque os dois mandamentos andam juntos, nós é que os separamos. O primeiro produz o segundo. Amar a Deus é o que me leva a amar o meu irmão, o meu próximo. Porque fui amado por Deus, é possível, a partir desse amor que me é dado, amar o próximo. Porque fui reconciliado, é possível me reconciliar com o próximo. Mas o segundo, o amor ao próximo, é que comprova a reconciliação com Deus. Se um é a origem do segundo, o segundo testifica da excelência do primeiro amor.
quando amamos o nosso irmão, damos testemunho do amor de Deus por nós. Ser reconciliado com Deus por meio de Cristo significa ser reconciliado com todos aqueles que estão reconciliados com Deus. Você já se deu conta disso? Que se havia inimizade por causa do pecado, a obra da cruz nos reconcilia com o Pai de uma tal maneira que reconcilia outros, e logo então estes outros não são mais meus inimigos também, porque somos amigos de Deus. Há um texto cirúrgico nesse sentido, de 1 João 4:20. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, e aí eu queria que você começasse a pensar na igreja local. Quem não ama seu irmão a quem não vê, aliás, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também a seu irmão. Meu irmão, pense, reflita, que o Espírito possa ministrar aos nossos corações por meio da sua palavra. Se há uma desconexão entre amar a Deus e amar ao próximo, se Paulo aqui ou João tem que responder a essa ruptura que se faz, é porque nós tendemos a fazê-la ou a repeti-la. Acreditamos numa espiritualidade etérea, às vezes reflexiva, às vezes abstrata. Essa é uma preocupação que eu tenho com as redes sociais, né? Com essa igreja virtual que não se encarna. Por quê? Porque a obra, ou a boa obra, quase que é postar alguma frase ou fazer algum tipo de comentário, e tudo está resolvido com a minha consciência. E tem tantas outras coisas mais delicadas que implicam em nossa encarnação do Evangelho. Mas é um desafio de nosso tempo também. Eu diria, é um desafio de cada pessoa nesse lugar. Após descrever a grande salvação que Deus nos deu em Cristo, em Efésios, Paulo passou a escrever sobre o sentido dessa salvação nos relacionamentos entre judeus e gentios. E por que não dizer que se referir a todos cristãos? Efésios capítulo 2, versículo 14. Um texto longo, que eu queria que você me acompanhasse. Porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio. A inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse, veja, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Que coisa constrangedora a gente ler um texto como esse e encontrar a igreja tão dividida, tão cheia de rupturas. E eu não me refiro às macro rupturas, eu me refiro às micro rupturas, mesmo numa comunidade local pequena. Como Cristo é pequeno na nossa fé e como nossas diferenças são grandes. Como ainda esse texto nos desafia. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros, atenção, da família de Deus.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Às vezes eu fico me perguntando, ou a nossa família está numa crise muito grande, e a gente projeta a nossa realidade de família sobre como a igreja devia ser família, e aí nem sempre isso é bom. Ou realmente nos falta compreensão de tudo isso que foi derrubado, as diferenças colocadas abaixo, e uma unidade convergente em Cristo, por meio de Cristo, que aqui nos é apresentado. Talvez meditar aqui numa analogia possa ajudar a perceber que estar reconciliado com Deus também é estar reconciliado com o povo de Deus. Se você é um órfão, por exemplo, você não adota os seus pais, são os pais que adotam você. Se os seus pais adotivos se chamam, por exemplo, Oliveira, você dali em diante também terá o sobrenome Oliveira. Quando na escola o professor fizer a chamada e ler o nome ou o sobrenome Oliveira, você vai levantar a mão, mas também levantarão a mão, ou já levantaram a mão, os seus irmãos. Naquele dia você se tornou filho de alguém e ao mesmo tempo irmão de outros. As duas reconciliações que têm origem na principal não podem ser separadas. Veja Hebreus capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Fique nessa frase aqui. Cristo então derruba essa parede e faz de dois povos um só. Ele é o que santifica, nós somos os santificados e todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome no meio da congregação, eu te louvarei. Olha o texto que Jesus importa para falar agora a respeito da unidade que se estabelece entre nós, fruto da obra da cruz e da reconciliação, e de como a gente também é reconciliado entre si. Queridos, o povo de Deus não é uma família disfuncional, cujos membros não conhecem um ao outro. Não pode. O corpo de Deus, o povo de Deus é uma comunhão, é o termo bíblico adequado, é um povo em torno de algo que lhes é comum, mas não qualquer coisa comum, acessória, periférica, mas fundamental. Nascemos de novo do Espírito. Fomos reconciliados por Deus por meio de Cristo e pela fé somente, e de toda inimizade foi feita uma família, que é uma outra metáfora. Quando Deus nos chamou à comunhão do seu Filho, Ele nos chamou à comunhão com toda a sua família, com todo o seu povo. Não é uma comunhão formal, requintada, é um corpo que se mantém unido por meio de decisões individuais. Também na medida que temos consciência disso, congregamos, nos entendemos parte do corpo. Quando um sofre, sofremos junto. Quando alguém está desanimado, consolamos. Nos cuidamos, quer dizer, é uma decisão individual também. Mas tem algo mais forte que nos une,
que a obra e a pessoa de Jesus. Se você dissesse, não faço parte da família, ou pensasse isso, e eu sei que a gente pensa, seria tão insensato como se você arrancasse a mão ou o nariz. Como Paulo diz, os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Em resumo, é impossível respondermos à pergunta, o que é um cristão? Sem entrarmos numa conversa sobre igreja. Pelo menos de acordo com a Bíblia. Se não acabarmos falando sobre a igreja, é difícil nos mantermos fiéis a qualquer das metáforas que a Bíblia usa para ela. Família, povo, templo, pedras vivas, comunhão. O Novo Testamento nunca retrata o cristão como alguém que existe fora da comunhão da igreja, pelo menos por muito tempo. É uma medida, é uma situação excepcional. A igreja não é um lugar. A igreja é um povo. O povo de Deus, por meio de Jesus. Hoje a gente está nesse prédio aqui. A gente até tem que ter cuidado quando fala, vamos à igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos igreja, nós ocupamos esse salão aqui. Quando alguém se torna um cristão, ele não se une a uma igreja local como essa, tão somente porque isso é um hábito que contribui para ele crescer na fé. Ele se une a uma igreja local porque isso é expressão daquilo em que Cristo o tornou um membro do seu corpo. Não é uma questão opcional. Quer dizer, eu quando nasci de novo, eu me tornei parte do corpo de Jesus. Ele está aí. Estar unido a Cristo implica estar unido a todos os cristãos. Ninguém é maior, ninguém é melhor. É o mesmo corpo. Contudo, essa união universal precisa ser uma experiência viva e atuante em uma igreja local. Sim, a gente imagina e tem conhecimento e escuta falar de todos os cristãos ou de cristãos que viveram em eras passadas, em tempos passados. Isso às vezes é até meio abstrato. Mas essa igreja universal precisa de uma experiência viva e atuante na igreja local. Às vezes, os teólogos se referem à distinção entre a igreja universal, composta de todos os cristãos, em todos os lugares, em toda a história, e a igreja local, que são aquelas pessoas que se reúnem em um lugar específico para ouvir a palavra pregada, praticar o batismo e celebrar a ceia. Como os reformados ou reformadores entendiam as credenciais de uma igreja verdadeira em detrimento de uma falsa. Que ele pregasse o evangelho tal como fosse, na sua pureza, praticasse o batismo e praticasse a ceia do Senhor. Mas à exceção de algumas referências à igreja universal, essa de forma geral, como essa de Mateus 16, ou quem sabe a carta de Paulo aos Efésios também, que é bem mais universal, em sua maioria o Novo Testamento apresenta referências à igreja local. Corinto, Filipos, Romanos. As cartas são escritas a uma comunidade de carne e osso em uma região específica. Paulo escreve a igreja de Deus que está em Corinto, ou escreve as igrejas da Galácia. O que afirmamos em seguida
é menos intenso, mas também é importante. O relacionamento entre a nossa membresia na Igreja Universal, como povo de Deus, de uma igreja só, e a nossa membresia na igreja local é um pouco parecido ao relacionamento entre a justiça de Deus pela fé e a prática de justiça que cada um de nós está empenhado ou deveria estar em fazer. Uma pessoa que continua a viver alegremente na injustiça faz-nos duvidar se ela realmente possui a justiça de Cristo que lhe foi dada pela fé. A pessoa que vive deliberadamente no pecado alegremente faz-nos duvidar de uma fé originária em Cristo que lhe salvou. Assim, comprometer-se com uma igreja local é o resultado natural que confirma o que Jesus fez em nossa vida, nos salvando pela fé. Eu confesso a vocês, estou muito preocupado com esse desigrejamento ou virtualização que a igreja passou a vivenciar. E eu não sou contra o uso de redes sociais, complementando a comunhão da igreja local. Obviamente ela é uma bela de uma ferramenta, mas a substituição é bem complicada. Exceto em raras ocasiões, um verdadeiro cristão edifica a sua vida por meio da vida de outros, numa igreja local. Esse cristão sabe que não chegou lá ainda, ele não é maduro o suficiente, ele é um ser caído e precisa da responsabilidade, da instrução daquele grupo de pessoas. Não só do pastor, mas de quem puder estar perto para perceber o que o pastor não percebe e que de alguma forma, por estar mais perto, consegue ajudar aquele irmão. Mas essas pessoas, corpo de Jesus mais maduras, também precisam desse novinho na fé. Quando, queridos, nos reunimos para adorar a Deus, para praticar o amor e as boas obras, demonstramos na vida real o fato de que Deus nos reconciliou consigo e entre nós. Demonstramos ao mundo que fomos mudados. Não primariamente porque memorizamos versículos bíblicos, ou porque oramos antes das refeições, ou porque damos o dízimo de nossos ganhos, ou porque ouvimos estações de rádio evangélicas. Tudo isso é muito bom, mas mais do que isso, porque mostramos a maneira crescente de uma disposição de suportar, perdoar e amar um grupo de pecadores semelhante a nós. Fazer essas coisas que eu disse há pouco são importantes e complementares. Você e eu não podemos demonstrar amor, alegria, paz, paciência ou bondade vivendo sozinhos, num quarto fechado. Eu acho até isso engraçado, porque isso é uma ilusão em que a gente cai em algumas situações. Literalmente a gente tenta acabar com todos os problemas, como nos isolando, mas qual é a ideia implícita? O problema está nos outros. Você e eu não podemos demonstrar amor, alegria, paciência, bondade vivendo isoladamente. Demonstramos essas virtudes quando as pessoas com as quais nos comprometemos nos dão boas razões para que não as amemos. O que fazemos de bom quando o nosso fazer bom é em resposta a alguém que nos fez bem primeiro? Qual é o mérito ao saudarmos alguém que já nos saudou? Jesus disse isso mesmo. As virtudes vão ser mostradas
quando a gente não é amado como quer ser amado, mas mesmo assim, apesar disso, nos dispomos a amar. É exatamente ali no meio de um grupo de pecadores que se comprometeu a amar uns aos outros, é ali que o Evangelho é demonstrado. Aí eu não tenho como não lembrar o que Paulo escreveu sobre a ceia. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Mas lembre-se, a maneira como Coríntios estava praticando a ceia, Paulo disse, isso não é a ceia do Senhor. Eu não estou dizendo que a apresentação dos elementos aqui, corpo e sangue de Jesus, não fazem da ceia a ceia, mas o que está implicado nessa passagem de 1 Coríntios 11 é que na prática não se estava vivendo uma vida de comunidade, cada um por si, comendo a hora que queria, para uns faltavam, para outros sobrava, era um descaso completo. Paulo diz, eu não elogio vocês, isso aí não é a ceia. E aí eu faço aqui o link com o grupo, o povo de Deus, anunciando a morte do Senhor, como grupo, como família, se amando, se tratando bem, se respeitando, se servindo e demonstrando ao mundo um novo modelo de sociedade que nos apronta para o céu, uma nova história. Gente, a igreja é uma apresentação visual do Evangelho quando perdoamos uns aos outros como Cristo nos perdoou. Quando nos comprometemos uns com os outros como Cristo se comprometeu conosco. E quando entregamos nossas vidas uns pelos outros como Cristo se entregou por nós. Maridos, amem a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo entregou sua vida por nós. Juntos podemos demonstrar o Evangelho de um modo que não podemos fazê-lo sozinhos. Informações a gente tem em muitos lugares e não é pouca no nosso tempo. A pergunta é onde está o Evangelho encarnado numa comunidade que até então era egoísta, adúltera, idólatra, amante de si mesma e que é reconciliada com Cristo e se reconcilia com seus irmãos para não ser mais escrava de si, mas para servir. Como vivia a igreja primitiva, queridos? Perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Em cada alma havia temor. Eles tinham tudo em comum. Diariamente oravam no templo. Partiam pão de casa em casa. Tomavam as suas refeições com alegria e simplicidade de coração. Eles louvavam a Deus, e aí o texto termina. E contavam com a simpatia de todo o povo. Aí eu lembro de Jesus. Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos. Olha o modelo comunitário. Se tiverem amor uns para com os outros. Meus irmãos, não dá para tangenciar, não dá para ajeitar, não dá para contornar essas verdades desconcertantes a respeito da nossa consciência coletiva como povo de Deus. Muitas vezes ouvimos cristãos falando a respeito dos seus dons e do uso que eles querem fazer desses dons. Mas com que frequência eles consideram o fato que Deus lhes deu dons para serem usados às vezes como reação ao pecado de um irmão, de um membro da igreja? Sim, às vezes o meu pecado dá a oportunidade de alguém exercer o seu dom e me ajudar, e me repreender ou me consolar. Se o seu alvo é amar todos os cristãos,
do mundo todo e amar essa igreja universal, permita-me sugerir que você trabalhe para começar amando os irmãos da tua igreja local. Porque senão eu não acredito nesse amor. Eu podia terminar aqui e ir para casa. Se você fala no amor pela igreja universal, e o seu alvo é amar a todos os cristãos em todo o tempo, não importa quem sejam eles, eu sugiro que você comece trabalhando para atingir essa meta, primeiro comprometendo-se com um grupo concreto de cristãos, com as suas tolices, fraquezas, falhas, instabilidades, traições, mentiras, fofocas. E sugiro, faça isso por vários anos. Depois é possível a gente conversar sobre amar a todos os cristãos em todos os lugares. No fundo, o que João faz, o que Jesus faz, o que o Novo Testamento nos provoca a pensar é que a gente tem uma tendência de falar bem além do que a gente consegue viver e que Deus tenha misericórdia de nós. Ser um cristão, nesse sentido, significa preocupar-se com a vida e saúde do corpo de Cristo, é a igreja. Porque se um pé não está andando bem, a mão vai sentir. Significa preocupar-se com o que a igreja é e o que ela deveria ser, porque afinal pertencemos à mesma igreja. Ora, a igreja é o próprio corpo do Salvador. Quando Paulo se dirigiu a Saulo, faltou o aqui. Jesus se dirigiu a Saulo na estrada para Damasco. Saulo era um perseguidor dos cristãos. O que Jesus disse para Saulo que perseguia cristãos? Saulo, Saulo, por quê me persegues? Jesus se identificando com a igreja nesse sentido. Jesus aqui se identifica tão intimamente com a sua igreja que se refere a ela como a si mesmo. Você se identifica com aqueles com os quais o Salvador se identifica? Seu coração compartilha das afeições do coração do Salvador? Nos alegramos com os que estão alegres, choramos com os que choram. Tratamos os fracos como membros indispensáveis do corpo, ou queremos excluí-los? Tratamos com honra especial aqueles que muitos achavam menos dignos de honra. Esses dias tomei conhecimento de uma igreja em que quem não se encaixava como essa igreja pensava, o pastor excluía e bloqueava das redes sociais. É mais ou menos aquela ideia de, na cabeça do pastor, ter o Dream Team, né? Vamos ter uma igreja que não tenha problemas. Então é bom tirar o pastor. Começa por ele. Mas a incoerência é tão grande, e às vezes os conceitos que a gente tem sobre saúde e sucesso do ponto de vista bíblico são tão equivocados que a gente passa a usar para o corpo de Jesus, do qual fazemos parte, critérios bastante questionáveis. Ou seja, se Paulo ali em 1 Coríntios 12 diz para a gente ter um olhar atento, porque Deus tem olhar atento aos menos dignos do corpo, nós estamos fazendo isso? Talvez agora uma guinada nesse sentido. Prestamos honra dobrada àqueles que nos lideram e ensinam, porque é o que Paulo sugere em 1 Timóteo 5,17. Merecedores de dobrados honorários são aqueles presbíteros que presidem bem.
ou que se afadigam no estudo da palavra e no ensino. E lembro de novo aqui das palavras de Jesus. Quem ama a sua vida perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, estará ali também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Queridos, termino. A igreja não é um lugar, não é um prédio, não é um ponto de pregação. Não é um provedor de serviços espirituais. Tipo drive-thru. Eu não gosto do louvor, pastor. Eu já chego às 7h30, quero a palavra, terminou, eu sou o primeiro a sair naquela porta. A igreja é um povo amado e comprado pelo sangue de Jesus. Assim você entende que seguir a Cristo envolve a maneira como você trata as outras pessoas. Em especial, os membros da sua igreja, que é um bom começo. Você se reúne com essas pessoas em uma aliança para amá-las e se dedicar a elas, mesmo que elas não te amem, mesmo que elas te caluniem, mesmo que elas não deem atenção, que elas não correspondam, que elas sejam pecadoras como você. No convívio do corpo, se ficar evidente que você tem problema com fofoca, seus irmãos tentarão conversar com você a respeito disso. Melhor a repreensão franca do que o amor encoberto. Se você estiver desanimado, seus irmãos também estarão ali para encorajar vocês. Meus irmãos, crescer na vida cristã não é assunto individual. É um assunto que diz respeito à igreja toda. E eu sei que ouvir essa mensagem às vezes ela desce meio seca, né? Mas é muitas vezes pelo costume que a gente traz a respeito do que é a igreja, dependendo da experiência que a gente teve e do que a gente projeta sobre o que a igreja devia ser. Mas o que a gente encontra a partir da revelação que Deus faz de si ao seu povo é uma igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, que se tornou um povo. Nos tornamos irmãos uns dos outros. E tudo isso por causa de Cristo. E é por isso que, finalizando, eu queria sugerir para cada um de nós nesse lugar que nós começássemos por um ponto de partida, eu diria, insubstituível, que é sempre encontrar Cristo nos nossos encontros, aqui, nas casas, no lazer, em qualquer outra atividade. Porque quando Cristo é a razão, é o motivo, é o que mantém, é o que aquece, a gente tem muito mais facilidade de aprofundar aquelas relações, porque essa pedra jamais será removida. Ela não oscila, ela não balança, ela é rocha, firme, inabalável. Entre nós mudamos muito.
Entre nós erramos, entre nós falhamos, entre nós nos omitimos, entre nós qualquer coisa pode acontecer. Dependendo também de como a gente conduz nossa fé. Mas quando a gente procura qualificar, e aí veja bem a minha palavra, qualificar a nossa comunhão para uma comunhão em Cristo, ela tende a ser edificante, duradoura, profunda, extremamente frutífera. Eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Elas imaginam que estando num lugar como esse, um prédio como esse, tudo vai acontecer ao natural. Não vai. Não vai. Porque embora renascidos em Cristo, a gente tem um velho Adão, que é um leão aqui dentro. E um dos primeiros lugares ou exemplos em que ele vai mostrar e dar as suas cartas é na maneira como a gente age com os outros. Abusando, se omitindo, sendo indiferente, sendo egoísta e daí para fora. O tema, ele mexe conosco talvez, porque a igreja é exatamente a desconstituição de um modelo que Deus nunca quis, que foi cada um vivendo para si mesmo e botando fora os dons que Deus deu, que eram para servir e que eram para ser cuidados, e foram engolidos, absorvidos. E nós ficamos obesos no sentido do uso dos dons que Deus deu para servir. E tem muita gente necessitada do nosso lado, porque usamos mal os nossos dons. O texto que a gente trabalhou, de Efésios capítulo 4, se você olhar, ele é exatamente isso. Que há dons que Deus dá na sua igreja para que a gente se edifique, para que cada um de nós, edificado, possa servir. Eu confesso que esse é um tema pelo qual eu venho orando há um tempo, e esse é um tema que eu convido vocês a que oremos também, com dedicação e perseverança. Essa comunidade não é dos pastores. Essa comunidade não é de um nome. Essa comunidade é de Jesus. Mas essa comunidade é convocada por Jesus a caminhar com Jesus. Onde estou, estará também ali o meu servo. E esse desafio que temos pela frente de refazer relações ou de começá-las do zero, nos imporá sair da zona de conforto, nos imporá que a gente não tenha medo de ser julgado, nos desafiará em fé, em amor, a sairmos de nós mesmos para fazermos parte do projeto que Deus ele tem de edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerem. Eu vou repetir isso com muita veemência. Não se iluda com a ideia de que você vai pegar um livro e você vai se tornar um super crente. Aliás, tem um livro do Paulo Romero que fala isso, super crente. Sem você conviver com a igreja local. E nesse sentido, a pandemia nos deu um empurrãozinho, digamos, para trás. E a gente precisa agora ter uma mente renovada para não aceitar essa comodidade e para conseguirmos viver aquilo que Jesus nos propõe que vivamos. Quantos dizem amém para isso?